noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que noite festiva nós temos vivido, que privilégio nós temos de testemunhar, de fazer parte dessa comemoração. A glória é toda para o Senhor, que tem usado o nosso querido pastor Celso, meu pai, minha mãe, juntamente no ministério, para ser canal de bênção, para serem canais de bênção na nossa vida. Se você está aqui hoje, sem dúvida alguma, você é testemunha disso, você de alguma forma tem sido abençoado por Deus ao longo desses 45 anos, e não poderia ser diferente, porque Deus levanta homens fiéis a Ele, e faz desses homens canais de bênção, canais pelos quais fluem vida, pelos quais de fato a bênção do Senhor se derrama de maneira abundante, alcançando os lugares mais distantes. E esse é o caso, é o exemplo do nosso pastor Celso. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 14. Josué, o capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 6 até o final. Josué 14, dos versículos 6 até o final. O texto diz o seguinte: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra que o teu pé pisou te será herança, para ti e para os teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus. E a terra descansou da guerra. Te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus amado, nosso coração está cheio de alegria neste dia tão festivo, Pai. Ocasião em que comemoramos, juntamente com o nosso pastor, 45 anos do seu ministério. Como temos sido abençoados pela vida dele, da sua esposa também. Meu pai e minha mãe, muito obrigado, porque o Senhor nos permite, nos tem permitido conviver com eles, ser direcionado por eles, ser aconselhados por eles, Pai, e nisso certamente a bênção do Senhor se manifesta.
Agora que a tua palavra foi lida, o nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, completando a alegria que já temos sentido, para que te louvemos ainda mais pela vida do nosso pastor e também da sua esposa, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No dia 13 de janeiro do ano de 2012, um enorme navio de cruzeiro italiano chamado Costa Concórdia, sofreu um terrível acidente. Ele bateu em algumas rochas e acabou adernando. Se você pesquisar na internet, você encontrará fotos e talvez você se lembre daquela ocasião em que o navio bateu, encalhou e emborcou. O capitão do navio, Francesco Schettino, havia se distraído com uma jovem moça naquela ocasião e por conta da sua negligência, o acidente aconteceu. Como se não bastasse isso, esse descuido, essa falta de zelo e de dedicação daquele capitão, ele prosseguiu no seu ato lamentável e abandonou o navio antes da maioria dos passageiros. Na verdade, a guarda costeira, em contato com o capitão do navio, Francesco Schettino, o ordenou que voltasse imediatamente para o navio, para que ele assumisse a sua função de capitão, de líder daquele navio, e tomasse as devidas ações para que todas as vidas fossem salvas, apesar do acidente. Mas não foi isso que aquele capitão decidiu fazer. Ele se recusou a voltar para o navio, já estava em um bote salva-vidas e não assumiu o seu posto de líder e de capitão daquele navio. Como consequência disso, da sua negligência, como consequência da sua péssima liderança, 32 pessoas faleceram naquele acidente. O capitão posteriormente foi julgado, condenado a 10 anos de prisão. A história verídica acontecida há pouco tempo ilustra para nós com toda clareza um fato muito singular. Um mau líder traz destruição, inevitavelmente traz destruição para aqueles que estão sob a sua liderança. Um mau líder, inevitavelmente, traz destruição para aqueles que estão sob sua liderança. Mas se isso fica claro na história do naufrágio do Costa Concórdia e na péssima liderança do capitão Francesco Schettino, o contrário se mostra igualmente verdadeiro. Um bom líder abençoa todos aqueles que estão sob sua liderança. E quando se trata do povo de Deus, da Igreja de Cristo, nós podemos ir além e dizer que Deus usa bons líderes, bons pastores, homens de Deus com a vida exemplar, para que eles sejam bênção na vida do seu povo. E é exatamente isso o que nós vemos, o que nós temos na vida do nosso pastor. É exatamente antes de vermos isso e percebermos na vida do nosso pastor, nós percebemos isso de muito tempo já, desde a Bíblia, na vida do próprio Caleb, conforme o texto que lemos. Caleb foi um dos líderes exemplares do povo de Deus. E nesse momento, neste texto em que lemos, Caleb, já com idade avançada, nos seus 85 anos, está diante de Josué, e eles estão conversando. E Caleb diz para Josué: olha, Josué, nós estamos terminando de conquistar a terra que o Senhor
nos prometeu. Agora, eu quero te relembrar algumas coisas da história que nós vivemos. E você, Josué, estava lá desde o início junto comigo. E eu quero te relembrar algumas coisas da nossa jornada, da minha trajetória, para que tudo possa ser devidamente alocado. E nesse diálogo, nessa conversa entre Caleb, um líder exemplar entre o povo de Deus, e Josué, um outro líder exemplar entre o povo de Deus, nós encontramos algumas características que todo líder, especialmente um líder do povo de Deus, um pastor do rebanho de Cristo, deve ter, se ele almeja, se ele deseja ser bênção para o seu povo. Ou melhor, nós encontramos algumas características, e eu destaco 3 características, que todo líder exemplar possui, e que fazem com que ele seja bênção nas mãos do Senhor. E que fazem com que ele seja instrumento de vida, instrumento de inspiração, de transformação, por onde quer que passem. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Nós vemos isso em Caleb, vemos isso em diversos outros homens e mulheres, servos do Senhor, e certamente vemos na vida do nosso pastor. E eu destaco com você a primeira característica. Deus abençoa o seu povo com líderes que são exemplo de fidelidade ao Senhor. Deus abençoa o seu povo com líderes que são exemplo de fidelidade ao Senhor. É o que diz o versículo 8. Meus irmãos que subiram comigo, palavras de Caleb, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Neste momento, Caleb está evocando na memória de Josué o início da jornada deles, conforme o registrado lá no livro de Números, os capítulos 13 e 14. O povo de Deus havia acabado de ser libertado da sua escravidão no Egito. Haviam sido escravos no Egito por 430 anos, e depois de todo esse período, Deus os tira do Egito com braço forte. E nesse momento eles estavam prestes a começar a conquista da terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Mas antes de partirem de fato para a conquista, Deus ordena que alguns espias, na verdade 12 espias, fossem enviados à terra. Nesse meio tempo de libertação do Egito, o Senhor havia deixado muito claro uma coisa para o seu povo: eu estou com vocês, eu sou fiel a vocês. Deus havia deixado claro essa realidade de que Ele estava junto com o povo, de que Ele estava cuidando do povo de forma sobrenatural. Deus havia deixado clara esta verdade de diversas maneiras, a começar pela forma de libertação. Deus mostrou todos os seus prodígios, enviando 10 pragas para libertar o povo do Egito. Depois que o povo saiu da terra do Egito e se viu encurralado diante do Mar Vermelho, Deus mais uma vez mostrou o seu poder, abrindo o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos. Durante o seu tempo de êxodo, Deus os havia guiado e protegido na forma de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando estavam no deserto sem possibilidade de alimentação, mais uma vez Deus revelou o seu cuidado e a sua provisão, enviando diariamente o maná que caía do céu e lhes servia de alimento.
quando o povo se fartou de comer o maná e reclamou, mais uma vez Deus mostrou a sua provisão, enviando codornizes para que o povo se alimentasse. Diante de todas essas manifestações do Senhor, uma coisa ficou claro para Caleb: Deus está cuidando de nós. Deus não vai nos abandonar. Deus prometeu que conquistaríamos aquela terra e nós vamos conquistar. Deus é fiel. E diante de toda essa fidelidade de Deus manifesta das mais diversas formas, apenas uma coisa é esperada de nós: nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Isso estava absolutamente claro para Caleb. Assim como Deus lhes seria fiel, o povo, Caleb e todo o restante do povo, precisavam igualmente se manter fiéis a Deus. Na mente de Caleb isso era muito claro, não havia motivo para temer. Se Deus disse que eles conquistariam a terra prometida, era claro que eles conquistariam a terra prometida. Ainda que enfrentassem lutas, ainda que enfrentassem dificuldades, independente do que encontrassem pela frente, eles conquistariam a terra. Mas uma coisa eles precisavam: se manter fiéis a Deus. E nesse momento, a fidelidade de Caleb se destaca. 12 espias foram enviados para sondar a terra de Canaã, para investigá-la. Eles foram, passaram algum tempo e retornaram. 10 desses espias não se mantiveram fiéis àquilo que o Senhor havia dito. 10 desses espias haviam começado a duvidar do Senhor. Começaram a questionar se realmente o Senhor manteria sua promessa. Mas Josué e Caleb, e especialmente Caleb, o texto destaca, especialmente Caleb perseverou em seguir o Senhor. Manteve a sua fidelidade a Deus. 10 espias se tornaram inseguros na sua caminhada, de tal forma que fizeram o coração do povo se derreter de medo, é o que o texto diz. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. O medo que esses 10 espias colocaram no povo foi tão grande, que o texto de Números, os capítulos 13 e 14, especialmente o 14, nos conta que o povo sentiu saudades do Egito. O povo quis voltar para o Egito. 10 espias abandonaram a sua fidelidade ao Senhor. Mas Caleb permaneceu fiel a Deus, perseverou em seguir ao Senhor e foi exemplo de fidelidade. Mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Um líder que abençoa o povo de Deus é exemplo de fidelidade ao Senhor e precisa ser assim, porque a fidelidade e o temor do Senhor são a base sobre a qual o ministério é construído. É absolutamente essencial que o líder de uma igreja seja exemplo de temor e de fidelidade ao Senhor, se ele quer ser bênção na igreja em que o Senhor o colocar, porque o ministério pastoral é construído sobre a fidelidade e o temor ao Senhor. Dedicar-se ao ministério significa, antes de tudo, viver em fidelidade ao Senhor, viver no temor do Senhor. De tal forma que um pastor que constrói igreja,
que se dedica a uma série de programas de revitalização, que cria a equipe, que organiza financeiramente a igreja, que faz a igreja crescer, que investe nas crianças, que investe na música, que moderniza a igreja, mas não é exemplo de fidelidade e de temor ao Senhor, falhou e fracassou no seu ministério. Porque um pastor precisa, antes de tudo, para ser bênção na vida do seu rebanho, ser exemplo de fidelidade e de temor ao Senhor. E é exatamente isso o que nós vemos na vida do nosso pastor. Um homem que nos abençoa, um homem que é usado por Deus para nos abençoar, porque antes de tudo é exemplo de fidelidade e de temor ao Senhor. E na sua vida, de uma maneira muito particular, isso se manifesta de duas formas. Ele é exemplo de fidelidade no púlpito. Há 45 anos, ele prega e transmite aos nossos corações a palavra de Deus, sem nunca ter se preocupado em agradar um ou outro, sem nunca ter tido receio de desagradar A ou B. Porque o que importa, antes de tudo, é a fidelidade ao Senhor. É anunciar aquilo que o Senhor lhe falou antes ao coração. É comunicar não aquilo que está no seu próprio pensamento, não aquilo que é o seu próprio desejo, mas comunicar com fidelidade aquilo que ele recebeu do Senhor, para transmitir ao seu povo, a nossa igreja. Nosso pastor é exemplo de fidelidade no púlpito. Mas para além disso, ele é exemplo de fidelidade ao Senhor no seu dia a dia, no seu procedimento na cidade. Que alegria nós temos de saber que onde o nosso pastor vai, ele é respeitado. Onde o nosso pastor vai, ele é reconhecido como um homem de Deus, como um homem sério, como um homem que teme ao Senhor. Não poderia ser diferente. Um pastor que quer abençoar a sua igreja, que quer ser canal da bênção de Deus para alcançar o seu povo, precisa ser exemplo de fidelidade na vida. Não basta pregar com fidelidade, mas é necessário viver aquilo que se prega. Nosso pastor é assim, e por isso nós somos abençoados. Por isso nós temos experimentado a bênção do Senhor. Por meio do seu exemplo de fidelidade ao Senhor, a igreja é abençoada. Mas o texto vai além e nos mostra ainda um segundo exemplo, uma segunda característica na qual todo pastor, todo líder do povo de Deus deve ser exemplo, se almeja ser bênção para o seu povo. Não basta ser exemplo de fidelidade ao Senhor, mas Deus abençoa o seu povo também com líderes que são exemplo de coragem. Deus abençoa o seu povo com líderes que são exemplo de coragem. Mesmo versículo 8, leio mais uma vez. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Depois de tantas manifestações de Deus e da promessa de que o seu povo conquistaria a terra, chega a hora de finalmente começarem os preparativos para conquistar a terra. Na verdade, este texto que nós estamos lendo, esse episódio aconteceu no 2º ano após o Êxodo. O povo tinha acabado de sair do Egito.
Mal se passara um ano, e lá estava o povo já se preparando para conquistar a terra prometida. Afinal de contas, Deus havia prometido entregar àquele povo aquela terra. Mas havia um detalhe: a terra para a qual o povo estava indo não estava vazia. Não era simplesmente entrar na terra e cada um escolher onde ia morar. Na verdade, a terra estava repleta e tomada de diversos povos. Os cananeus, aqueles que moravam e habitavam a terra de Canaã. Então, Deus ordena que 12 espias sejam levantados, um de cada uma das 12 tribos de Israel. E esses espias seriam levantados com uma missão muito específica: fazer uma incursão pela terra a ser conquistada, para observá-la, para avaliá-la, para ver o que era e o que não era, para ver as suas qualidades, as suas condições, avaliar os seus frutos, observar as dificuldades que o povo teria ao conquistar aquela terra. 12 espias foram selecionados, um de cada tribo, para investigar a terra de Canaã. E Calebe foi um desses líderes do povo de Deus, levantado e selecionado para essa incursão na terra prometida. Esses 12 espias estariam numa missão extremamente arriscada, porque afinal de contas eles não estariam na segurança do seu próprio povo. Eles estariam no meio de povos estrangeiros, no meio de povos que, se os pegassem, certamente os matariam. Eles não contariam com o apoio de outros homens de guerra, de outros valentes para colarem ombros com eles e guerrearem caso fosse necessário. Esses 12 espias partiram então nessa missão extremamente arriscada. Por 40 dias, percorreram a terra, avaliaram e retornaram trazendo um relatório. Mas a verdade é que fazer esse percurso pela terra de Canaã, para avaliar a terra e voltar com o relatório, foi apenas a primeira parte da missão. Foi apenas a primeira etapa. Calebe, juntamente com Josué e outros 10 espias, fizeram isso. Investigaram e espiaram a terra. Mas a segunda etapa seria a etapa realmente difícil. Entrar para conquistar a terra. Para de fato tomar posse de uma terra que não estava vazia. Tomar posse de uma terra que estava plenamente ocupada por povos inimigos e hostis ao povo de Deus. E é justamente nesse momento que a diferença entre Calebe e Josué e os outros 10 espias se tornou gritante. Porque 10 espias voltaram com a seguinte mensagem: olha, a terra realmente é boa, há bons frutos lá. Inclusive a gente trouxe um cacho de uvas enorme. Foram necessárias 2 pessoas para trazer esse cacho de uva. Mas apesar disso, não vale a pena. Apesar disso, não vale os esforços. Na verdade, é loucura nós tentarmos conquistar essa terra. Em primeiro lugar, os 10 espias disseram: em primeiro lugar, é loucura, porque há diversos povos habitando toda a terra. A gente vai precisar enfrentar batalha após batalha após batalha, e nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer, sabe por quê? Porque todas as cidades são fortificadas, elas são impenetráveis. E como se não bastasse todas as cidades serem fortificadas, os homens que habitam essas cidades são extremamente poderosos.
os gigantes, os guerreiros desses povos são gigantes. Nas palavras desses 10 espias, nós encontramos isso lá no livro de Números, o capítulo 13, versículo 32. Esta terra devora os seus habitantes. Essa terra devora os seus habitantes. Nós vamos ser consumidos vivos nessa terra. Não vale a pena, é melhor a gente voltar para o Egito. E o povo inteiro ficou com medo. Mas Caleb, um líder levantado por Deus, veio com uma mensagem diferente. Caleb foi exemplo de coragem. É claro que Caleb tinha visto os mesmos inimigos. É claro que Caleb tinha visto as mesmas fortalezas e fortificações. É claro que Caleb tinha visto a mesma realidade. Mas ele não se deixou intimidar. Antes, apesar das grandes lutas que enfrentariam, ele não se deixou abater. Ele perseverou e foi exemplo de coragem. De tal forma que Caleb disse em Números, o capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: nós temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Caleb continuou dizendo em Números, o capítulo 14, o versículo 9. Números 14, 9. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois ele será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Não os temais. De um lado, 10 espias dizendo: pessoal, não vai dar para a gente conquistar. É um povo numeroso, que vive em cidades fortificadas, são homens poderosos, os seus guerreiros são gigantes, essa terra vai nos consumir vivos. De outro lado, Caleb dizendo: pessoal, a gente precisa invadir essa terra logo, porque com certeza a gente vai conquistar. A gente vai comer esse pessoal como pão. A gente vai atropelar todo mundo. Eles não têm a menor chance contra nós. Estão sem defesa. Um líder que quer ser bênção para o seu povo precisa ser exemplo de coragem. E isso acontece porque o ministério é inevitavelmente marcado por muitas lutas. Um pastor que quer ser bênção para o seu povo é exemplo de coragem e precisa ser assim porque o ministério inevitavelmente é marcado por muitas lutas. Dedicar-se ao ministério, querido irmão, querida irmã, querido visitante, não é viver num mar de rosas. Por mais gratificante que seja, poder entregar, investir, poder empenhar a sua vida inteira para servir ao Senhor, cuidando do seu povo, o pastor enfrenta inúmeras batalhas, imagináveis e inimagináveis. E assim como Caleb sabia que a terra não estava desocupada, e que ele precisaria enfrentar diversas lutas, e que ele precisaria de muita coragem para poder de fato conquistar a terra à frente, e se tornou exemplo de coragem, assim também um líder que quer ser bênção para o seu povo, sabe que precisa ser exemplo de coragem nas lutas que enfrentará no ministério. E é isso que nós vemos no nosso pastor. Alguém que é exemplo não apenas de fidelidade a Deus e de temor ao Senhor,
mas também alguém que é exemplo de coragem, ilustrado na sua vida de diversas maneiras. E eu destaco a compra desse espaço aqui, desse terreno, há quase 40 anos, talvez. Uma igreja pequena, que se reunia lá no centro, num espaço pequeno. Mas o nosso pastor entendeu de Deus que era hora de avançar para um espaço maior, que era hora de seguir adiante na caminhada, abandonar aquele espaço pequeno e buscar um novo local para ser a nossa igreja. E depois de alguma consulta, de algumas pesquisas, de visitar alguns locais, finalmente foi decidido que a igreja seria construída aqui. Em comparação com o espaço antigo, esse espaço é infinitamente maior. E isso assustou algumas pessoas. Para algumas pessoas, seria um passo de loucura. Seria talvez dar um passo maior que as pernas. Afinal de contas, como uma igreja que não é grande vai conseguir construir num terreno tão grande? Um estacionamento para tantos carros? Para quê? É uma ideia megalomaníaca. É uma ideia exagerada. Não tem necessidade disso. Vai ficar aquela sensação de vazio na igreja. É dar um passo maior que as pernas. É claro que o processo de compra e de construção, para uma igreja que não é rica, para uma igreja que não era grande, não foi fácil. Muitas campanhas foram feitas, muitos almoços foram servidos, muitas vezes barraquinhas na exposição foram montadas para levantar recurso para isso. Muito sanduíche foi vendido na rua. É claro que essas lutas não eram invisíveis, mas apesar delas, o nosso pastor foi exemplo de coragem. Apesar das dificuldades, apesar das preocupações, apesar das aflições e dos pensamentos que por vezes o tomavam de súbito, o nosso pastor se manteve firme como exemplo de coragem. E mais uma vez isso se repetiu recentemente na compra do nosso Espaço Vida. 3 milhões de reais. É muito dinheiro. Como é que essa igreja vai pagar? Será que vai dar certo? E se não der certo? Mas independente das lutas, independente das preocupações, independente dos obstáculos, nosso pastor foi e tem sido um verdadeiro Caleb, exemplo de coragem para nós. Como resultado disso, daqui a pouco, nós vamos inaugurar o nosso tão sonhado e aguardado jardim de oração. Se não fosse a coragem do nosso pastor, não teríamos jardim de oração. Não teríamos Espaço Vida. Talvez não tivéssemos nem mesmo este espaço aqui. Mas pelo fato de o nosso pastor ser exemplo de coragem, nós temos sido abençoados. E louvamos ao Senhor pela vida e liderança do nosso pastor. Mas o texto vai além e eu não me alongo mais. O texto nos destaca que um líder do povo de Deus, que quer ser bênção para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que estão sob o seu cuidado,
precisam ser exemplo não apenas de fidelidade ao Senhor, não apenas de coragem, mas também de perseverança. Exemplo de perseverança. É o que diz o versículo 10 de Josué, o capítulo 14. Calebe continua falando com Josué. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. E isso, desde o tempo que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Quando os espias foram enviados para investigar a terra prometida, o povo de Deus tinha acabado de sair do Egito. Estavam no segundo ano ainda de peregrinação. Eles deveriam ter conquistado a terra em, no máximo, 10 anos. Em 10 anos, tudo deveria ser do povo de Deus. Mas por conta do relatório negativo dos 10 espias, que entrou no coração do povo, a ponto de eles quererem voltar para o Egito e sentirem saudade das comidas do Egito, Deus mudou os planos e disse: vocês não vão começar a conquista da terra agora. Vocês reclamaram tanto, vocês foram tão pessimistas, duvidaram da minha palavra de tal forma que vocês não vão começar a conquista agora. Na verdade, vocês vão levar 1 ano para cada dia que os espias ficaram lá na terra para entrar no deserto. O povo havia levado 40 dias espionando a terra, consequentemente o povo precisou se demorar por 40 anos rodando pelo deserto. Nesse meio tempo, todo aquele povo morreu. Não apenas os espias, mas todo o restante do povo foi renovado. À exceção de Josué e Calebe, que se mantiveram firmes na promessa do Senhor. A conquista, a herança que Calebe poderia e deveria ter recebido em um curto intervalo de tempo, precisou ser alongada em muito. Em 10 anos era para ser dele. E de repente, 45 anos depois, ainda estava Calebe na expectativa. E nisso, salta aos nossos olhos a perseverança de Calebe. Esses 45 anos não foram fáceis para Calebe. 45 anos vivendo no deserto, enfrentando os povos do deserto, sem estar conquistando a terra que o Senhor lhe havia prometido. 45 anos precisando viver como nômade, como peregrino. 45 anos aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. 45 anos de espera, sendo dia após dia desafiado à perseverança. Mais uma vez, Calebe acorda e ainda não está na terra que o Senhor lhe prometeu. Mais um ano se passou e Calebe não saiu do lugar. Mais uma década se passou e Calebe ainda não chegou na terra prometida. Mas nisso tudo, Calebe perseverou. Apesar das dificuldades, apesar das lutas,
apesar dos desvios no caminho, apesar da reclamação do povo, nada disso foi forte o bastante para fazer com que Caleb deixasse de ser um exemplo de perseverança. Um líder que abençoa o povo é exemplo de perseverança e precisa ser assim, porque o ministério não é feito da noite para o dia. Leva tempo, leva muito tempo. Na verdade, toda grande obra não surge da noite para o dia. É necessário um longo investimento de recursos, de energia, de tempo, de disposição, muitas vezes de saúde. Pouco a pouco, a cada dia, todos os dias, sem cessar. Veja a muralha da China, por exemplo, uma das grandes maravilhas da antiguidade, levou alguns séculos para ser construída. Não foi da noite para o dia. É necessário haver perseverança. E perseverar não é apenas quando tudo está caminhando bem. Na verdade, a perseverança só é perseverança de fato quando há lutas. A perseverança só é validada e atestada como perseverança no meio das lutas. Sem lutas, não há o que perseverar. É a batalha, o calor dos desafios diários que provocam e que evocam a perseverança. E um líder que quer ser bênção para o seu povo, um pastor que quer ser canal de bênçãos para a sua igreja, é exemplo de perseverança. Assim como Caleb perseverou no deserto por 45 anos, sem desanimar, porque se tivesse desanimado, não teria entrado na terra prometida. Assim como Caleb foi exemplo de perseverança, um líder que quer ser bênção também precisa ser perseverante, e é isso que nós vemos no nosso pastor. Um exemplo de perseverança. Desde quando o seminarista Celso chegou na igreja, até hoje, muito tempo se passou. É claro que grandes vitórias, que grandes conquistas vieram como selo e como atestado da bênção do Senhor. Mas nesse ínterim, nesses 45 anos, muitas lutas foram enfrentadas, decisões importantes precisaram ser tomadas, grandes problemas precisaram ser resolvidos. Muitos deles, talvez a maior parte, sozinho, recaindo apenas sobre os ombros do nosso pastor. Ao longo desses 45 anos, muita energia foi gasta, muito tempo foi consumido, muitas noites de sono foram perdidas. Ele precisou lidar com a ingratidão de muitas pessoas. Precisou enfrentar a decepção de ver gente próxima abandonar. Precisou enfrentar a tristeza de ver irmãos queridos, que eram colunas de sustentação, gente com as quais ele podia contar de fato, partirem para o Senhor. Precisou sofrer as consequências das escolhas erradas de outras pessoas. Mas nada disso fez com que o nosso pastor parasse a caminhada. Apesar dessas lutas, de todas elas, de cada uma delas, o nosso pastor
foi e é exemplo de perseverança. Como resultado, nós vemos na vida dele aquilo que o povo via na vida de Caleb. 45 anos havia se passado. Versículo 11 diz: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. É claro que o corpo se cansa. É claro que o vigor físico vai diminuindo. Mas todos nós, quando olhamos para o nosso pastor, vemos a mesma paixão queimando no seu coração. Vemos os mesmos sonhos brilhando nos seus olhos. Vemos o mesmo desejo de continuar servindo a Deus com todas as suas forças. Assim como era há 45 anos. No seu coração, o seu vigor é o mesmo. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora. O desejo de servir, a vontade de fazer, a vontade do Senhor, a paixão por vidas, era há 45 anos, como é agora. Um jovem, pronto para o que vier, pronto para aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos para realizar. E nós, como igreja, seguimos juntos, seguimos firmes, somos abençoados pelo Senhor, através da sua vida, nosso pastor, meu Pai. Que Deus nos abençoe. Quero aproveitar que você está de pé. Pai, queria orar pela sua vida. Como nós temos sido abençoados ao longo desse tempo. Alguns que estão aqui estavam há 45 anos. A maior parte chegou no meio do caminho. Mas independente de há quanto tempo você está aqui, você experimenta isso. Porque o nosso pastor é exemplo de vida. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que abençoa o seu povo, o teu povo, por meio e através da vida do nosso pastor, que é exemplo de temor ao Senhor, exemplo de fidelidade a Ti, mas também exemplo de coragem, exemplo de perseverança. Ainda há muito que nós esperamos ver realizado pelas mãos dele, e nós como igreja te louvamos e declaramos que estamos juntos com o nosso pastor, avançando sempre adiante na direção do Senhor, Pai. Que o Senhor renove as forças e as mãos do teu servo, que o Senhor lhe renove o ânimo e o vigor, para que muito ainda seja realizado para a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.